Hello guys, welcome to one more class. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo o que nós teremos na nossa aula de hoje. Aula número 3, objeto de conhecimento, produção de textos orais com autonomia, detalhamento, práticas de pesquisa, pronúncia, atitude e autonomia para comunicar-se em língua inglesa. Então vamos para mais uma aula. Eu quero começar nossa aula de hoje com uma pergunta. A pergunta é essa que está aparecendo aqui no quadro para você. What is the most spoken language in the world? What is the most spoken language in the world? A tradução é, qual é a língua mais falada no mundo? Você tem alguma ideia? Tem alguma suposição? Alguma sugestão para essa resposta? Vou te dar algumas opções. Então, você tem aqui algumas opções. Na letra A, você tem English. Na letra B, você tem o mandarim. E na letra C, o Spanish, né, que é o espanhol. Inglês, mandarim ou espanhol. Qual dessas três línguas ou qual desses três idiomas é o mais falado no mundo? Então, pensa aí. 3 segundos. 3, 2, 1. Vamos ver a resposta? Então, a resposta é English. Então, o inglês é a língua mais falada no mundo. E isso tem uma certa importância para nós. Na verdade, é muito importante, porque o inglês, por ser o idioma mais falado no mundo, ele atingiu o status de língua franca. E o que isso significa? Isso significa que o inglês ele é utilizado para o intercâmbio cultural entre os diferentes países. Ou seja, para as relações internacionais, quando você tem um país que precisa conversar ou dialogar com outro, reuniões internacionais ou comércio internacional, você vai ter esse idioma em predominância. Esse é o idioma que será utilizado, o idioma da língua inglesa. E o que isso significa para o nosso aprendizado? Ele tem muita importância, porque quando nós aprendemos língua inglesa, então nós nos apropriamos desse idioma, estamos aptos para essas relações e abre muitas oportunidades para a gente. Mas isso tem influência também no nosso aprendizado. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica receoso de pronunciar algumas palavras em língua inglesa, porque a gente busca a perfeição na pronúncia. Mas, como você viu, o inglês ele não é mais de um país apenas. Então, nós não podemos pensar mais o inglês como propriedade de um único país. Agora, ele é uma língua global. Então, nós não buscamos mais uma perfeição em nossa pronúncia. Nós buscamos ser compreendidos, entendidos, mesmo com as características que nós desenvolvemos o nosso inglês. Então, durante a nossa aula, por exemplo, nós vamos fazer vários exercícios de pronúncia. Porém, nós não visamos, com essa pronúncia, uma perfeição de acordo com o inglês de determinado país. Nós buscamos ser compreendidos. Isso nos ajuda porque nós precisamos dessa atitude para falar em língua inglesa. Nesse caso, os nossos erros, eles não são assim algo que vão nos atrapalhar, pelo contrário, eles vão nos ajudar, porque a partir dele, nós vamos, a partir desses equívocos ou mistakes, né, em inglês, desses erros que nós possamos cometer, nós vamos construindo a nossa pronúncia. Então, nós não estamos em busca da perfeição. O inglês, como língua global, nos possibilita levar as nossas características, como brasileiros que somos, como amazonenses que talvez sejamos, como muitos de nós podemos ser, paulistas ou cariocas ou de qualquer lugar, seja de outro continente, de outro país, nós levamos essas características para o nosso inglês. Então, ele carrega esse sotaque, né, que faz parte da nossa identidade. Então, veja como o inglês ser a língua mais falada do mundo tem esses aspectos e tem essa importância para o nosso aprendizado. Então, vamos olhar aqui agora um gráfico que vai nos ajudar nessa compreensão. Então, você tem aqui, the graph shows, o gráfico mostra as línguas mais faladas no mundo. Então, você tem aqui o inglês, né? English is the first and the most spoken language in the world. Então, a língua inglesa é a primeira língua e a mais falada no mundo, né?
Então você tem que o mandarim é a segunda língua mais falada no mundo, de acordo com o nosso gráfico. Você tem também, o nosso gráfico ele nos dá outras informações. E nós vamos perceber aí que nós temos outras informações acerca das línguas faladas. Por exemplo, o espanhol é a quarta língua mais falada no mundo, ok? Então, nós temos aí um panorama das línguas mais faladas no mundo. E se você estiver atento, você já vai perceber que eu estou usando muitos superlativos, né? Eu estou falando daquele que é mais, da língua mais falada. Por isso, nós vamos olhar agora esse texto aqui. Veja só. The Brazilian National Football Team. Então, você já percebeu que eu estou falando sobre coisas que são mais, né? Aqueles que são mais. E a gente vai perceber isso nesse texto. Vamos lá, então. Vamos entender esse texto aqui primeiramente. The Brazilian National Football Team is one of the most famous. Então, a seleção brasileira, então aqui já percebemos que é um texto sobre a seleção brasileira, ele é um dos mais famosos times do mundo. Então aqui nós temos um dos mais famosos times do mundo. Então, most famous teams in the world. Então nós temos aqui. Uma outra frase desse nosso texto aqui. It has won 5 World Cups. Então você vê aqui que ele já ganhou 5 Copas do Mundo, né? Você provavelmente sabe disso. Então aqui, it the most successful team in football history. Então eu quero destacar essas duas frases aqui, essas duas palavras, most famous and most successful. E eu queria que você praticasse a pronúncia comigo, eu queria que você repetisse comigo, most famous, então repeat after me, most famous, and most successful, most successful. Mais uma vez, você não precisa da perfeição na pronúncia, você precisa praticar e ser compreendido. Mas vamos continuar o nosso texto. Nós vemos aqui que o Brazil has produced some of the greatest players of all time. Então, o Brasil tem produzido alguns dos maiores jogadores de todos os tempos. Aqui, ó, great. E essa terminação aqui vai me indicar que ele é um dos maiores, né? Alguns dos maiores jogadores de todos os tempos. Tais quais, né? Such as Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho e Neymar. Então, nós temos mais uma frase aqui no nosso texto. Pelé is often called the best player in history. Então, Pelé ele é frequentemente chamado do melhor jogador da história. Então, ele é considerado o melhor jogador da história. Mais uma palavra aqui que nós vamos destacar, o best. E eu quero praticar a pronúncia dessas palavras com você também. Você pode repetir comigo, greatest. E aí você pode fazer esse som de R aqui no T, né? No greatest, ok? E você pode repetir comigo também o best. Pelé is often called the best. Repeat, best. Então, é o melhor jogador na história, ok? O melhor jogador na história. He scored more than 1,000 goals. Então, ele marcou aí mais de 1.000 gols, né? And played some of the most memorable matches. Most memorable matches. Então, ele jogou algumas das suas partidas mais memoráveis, né? Ronaldo, aqui continuando o nosso texto, was one of the fastest and most dangerous strikers, né? In the 19th and 20s. Então, você tem aqui que o Ronaldo foi um dos mais rápidos, fastest, and most dangerous e mais perigosos atacantes nos anos 90 e 2000. Então, aqui temos mais palavras para nós praticarmos a pronúncia também. E eu já percebi, eu quero que você perceba que nós estamos
identificando o mesmo tipo de palavras nesse texto. Então, repeat after me, most memorable, most memorable. Então, você pode repetir comigo, most memorable, and fastest, fastest, and most dangerous, most dangerous. Então, mais memorável, né? Fastest, most dangerous. Então, você tem aqui o texto que nós trabalhamos. Então, assim, ó, continuando, while Ronaldinho was the most skillful and one of the most entertaining players to watch. Enquanto o Ronaldinho era, né, um dos mais habilidosos, né, e aquele que mais entretia, assim, que era mais bonito de ver, jogadores para você assistir, né, o Ronaldinho. Então, most skillful, most entertaining. E aí você tem aqui no final, the Brazilian style of football is considered the most beautiful in the world. Então, o Brasil, o estilo do futebol brasileiro é considerado o mais bonito do mundo. Então, você vê que o Brasil tem o futebol mais bonito considerado no mundo aqui. Então, mais uma vez, a gente tem aqui esse most entertaining, most beautiful. Então, perceba que a gente está grifando essas palavras. Então, chegando aqui para a próxima parte do nosso texto, você tem aqui também a most recognizable, ok? Você pode repetir comigo, most recognizable, and most passionate. Então, aqui eu tenho aqueles que ele foi mais reconhecido, a camisa mais reconhecida no futebol, né? E você tem aqui que os fãs, aqueles que torcem, são os mais apaixonados, most passionate. Então, são frases aqui do nosso texto sobre a seleção brasileira. E aqui nós temos one of the strongest, das mais fortes. Você tem aqui mais temida. Então, olha só, most feared, strongest, são duas palavras que identificam a seleção brasileira nesse texto. Então, a mais forte, mais temida. Não sei se continua assim, né? Mas a gente considera, né, a seleção brasileira. E no final aqui, for many people, watching Brazil is the greatest joy in football. Então, assistir o Brasil, né, é uma das grandes alegrias assim do futebol. Então, você tem aqui que vencer uma Copa do Mundo seria the happiest moment for million of fans. Então, seria um dos momentos mais felizes para os fãs. Ok, então olha só, o que nós vamos destacar nesse texto aqui? Essas palavras aqui, ó, strongest, most feared. Você percebe que aqui nós temos esses adjetivos. E alguns desses adjetivos, eles são considerados longos. Como assim? Eles têm mais de 2 sílabas. Então, eles são longos. E quando eu quero utilizar eles no superlativo, dizer algo que é mais, o maior dentre todos, você vai perceber essa estrutura aqui. The most mais adjetivo. Então, você tem aqui the most e o adjetivo. Por exemplo, o mais bonito, the most beautiful. O mais interessante, the most interesting. O mais importante, the most important. Então, essas palavras, esse tipo de palavras está no nosso texto. Então, a gente identifica elas como superlativos. Essas palavras são o que nós chamamos em inglês de superlativos. Nosso texto, esse texto que nós trabalhamos sobre a seleção brasileira, está cheio desses superlativos, porque eles nos ajudam a nos comunicar em inglês. Então, quando nós aprendemos a utilizar os superlativos, então nós ganhamos mais autonomia, autoconfiança, inclusive para construir as frases em inglês, ok? Mas vamos conceituar os superlativos? Vamos ver o que são os superlativos? Então, os superlativos eles são usados quando nós queremos comparar 3 ou mais coisas, o qual uma delas está em um nível mais alto de característica. Olha essas frases.
João is tall. Então, o João é alto. Maria is taller than João. Maria é mais alta do que João. Mas o que nos interessa é essa última frase aqui. But Pedro is the tallest. Pedro is the tallest. Então, Pedro é o mais alto. Pedro é o mais alto. Então, olha só. Vamos aprender algumas regras aqui para a gente construir esse superlativo. E a primeira regra que nós temos aqui são a dos adjetivos curtos. Você já viu comigo no texto da seleção brasileira os adjetivos longos, que a gente utiliza o the most mais o adjetivo. Mas aqui nos adjetivos curtos, quando o adjetivo é curto, normalmente nós acrescentamos est ou est, né? A terminação est no final. E sempre usamos o artigo de antes. Então, você tem o artigo. Então, veja só esses exemplos aqui. Você tem esses três adjetivos: small, fast and big. E você pode praticar a pronúncia comigo. Nós estamos praticando pronúncia nessa aula também. Repeat after me. Small, fast and big. Então, eu tenho aqui, esses adjetivos significam, né, pequeno, rápido e grande, ok? Então, se eu quero dizer que algo é o menor, né, é o mais pequeno, vamos dizer assim, o menor dentre todos, eu vou acrescentar o the mais o st. Então, fica the smallest, the smallest. Se eu quero dizer o mais rápido, então eu vou adicionar o the mais o st no final, the fastest. E no final aqui eu tenho big, se eu quero dizer o maior, né? Seria, em português a gente não fala o mais grande, mas é o maior, então seria the biggest, the biggest. Então você percebe aqui que nós utilizamos esses superlativos dessa maneira. Vamos ver uma frase aqui no exemplo. Então, this is the biggest house in the neighborhood. This is the biggest house in the neighborhood. Então, olha só, esta é a maior casa na vizinhança. Então, olha o superlativo aqui, ó, the biggest. This is the biggest house in the neighborhood. Então, você tem aqui essa frase usada no superlativo. Mas nós já vimos que nós temos aqui superlativos que são longos, né, com adjetivos longos, que você vai utilizar o the, most, mais o adjetivo. Você acabou de ver o superlativo sendo usado com adjetivos curtos, onde você vai usar o the, mas você também vai acrescentar ao final do adjetivo a terminação est para adjetivos curtos. Mas existem alguns casos que eles não se encaixam em regra nenhuma. Em inglês, nós frequentemente temos esses casos, quando tratamos de aspectos gramaticais. Nós temos alguns verbos irregulares, por exemplo, que eles não seguem a regra usual da conjugação. E aqui, para os adjetivos superlativos, nós também temos os casos irregulares. Os casos irregulares são os adjetivos que não seguem nenhuma regra. Então, eles precisam, de fato, ser memorizados. À medida que nós utilizamos esses adjetivos, então, nós vamos nos familiarizando com eles. E você vai perceber que nós não temos como aplicar as regras que nós vimos na sua conjugação. Então, nós precisamos, de fato, memorizar e nos familiarizar com esses adjetivos superlativos irregulares. Ok? Vamos ver alguns exemplos? Olha, por exemplo, o adjetivo good, né? Que significa bom. Mas se eu quero dizer o melhor, né? O melhor dentre todos, então eu vou utilizar a palavra o the best. The best. Então você tem o good e no superlativo o the best. Se eu tenho aqui o adjetivo bad, que significa ruim, né? Mas eu quero dizer o pior, então eu vou utilizar a forma irregular the worst, the worst. Então perceba que a palavra ela muda quase que completamente.
Então, você tem aqui good, the best, bad, the worst. E você tem aqui o caso do far, né, que é distante. E aí você tem duas opções aqui, the farthest and the furthest, ok? Então, veja que o adjetivo, ele muda completamente. Então, para que nós compreendemos melhor, vamos ver essa frase aplicada num exemplo. Então, você tem aqui, ó, she is the best student in the class. She is the best student in the class. Ela é a melhor aluna da sala, na sala. Então, a melhor aqui, the best, veja que é um adjetivo irregular usado no superlativo. She is the best student in the class, ok? Então, vamos resumir tudo que nós temos visto até agora? Então, vamos comigo aqui. Você tem um resumo prático daquilo que a gente viu. Então, quando eu vou utilizar os adjetivos superlativos, e esses adjetivos eles são curtos, você tem aqui que você vai utilizar o artigo the mais o adjetivo com a terminação est, ok? Isso vale para aqueles adjetivos curtos, palavrinhas de uma ou duas sílabas, ok? Então, quando eu tenho um adjetivo longo, no caso aqui, eu vou usar o the most, mais o adjetivo, ok? Então, se a palavra vai ter aí 3 ou mais sílabas, você vai utilizar o the most, que nem o exemplo que a gente viu, the most beautiful. Então, você tem aí a mais bonita ou o mais bonito, the most beautiful. Então, são palavras longas, né? Adjetivos longos, então você vai utilizar o the most. Mas atenção, existem alguns adjetivos que eles são irregulares, como o the best e o the worst, ok? Então, eles não vão seguir a mesma regra. Eles têm uma variação própria, por isso que eles são chamados de irregulares, ok? Tem mais uma coisa importante aqui, que a gente precisa usar o the antes do superlativo, ok? Então, lembre-se de usar o the antes do superlativo. Então, agora nós vamos colocar tudo isso em prática, tudo que nós estamos vendo, fazendo o nosso quiz, ok? Vamos ao nosso quiz. Muito bem. Então, aqui nós temos a nossa primeira questão do nosso quiz de hoje. Você tem aqui, ó, a frase The Amazon River is, e aí você tem entre parênteses o adjetivo long, né? River in South America. Então, eu quero dizer aqui que o rio Amazonas, ele é o maior, o mais longo rio da América do Sul. Então, quando eu quero dizer que algo é o mais entre todos, que nem aqui, ó, o rio Amazonas é o mais longo rio na América do Sul, eu vou utilizar o superlativo. E qual é a resposta que indica esse superlativo aqui? Nós temos na letra A, the longer, nós temos na letra B, the longest, e nós temos na letra C, na letter C, the most long. Qual é a opção correta aqui? Vamos observar? Vamos lá. Qual é a resposta correta? Qual que você marcaria? Então, a resposta é the longest. The longest. Então, você vê aí que long é um adjetivo que é curto. Por isso, eu coloco a terminação est no final do adjetivo. Então, a frase fica assim, the Amazon River is the longest river in South America. Ok? Então, nós temos aqui a nossa primeira questão. Mas vamos lá, vamos para a nossa segunda questão do nosso quiz de hoje. Então, nós temos aqui, the Amazon Rainforest is, e aí você tem um espaço, o adjetivo que você vai utilizar é o big, rainforest in the world. Então, a gente está querendo formar a frase, a floresta amazônica é a maior floresta no mundo. Então, na letra A você tem a opção the biggest, na letra B, na letter B, você tem the most big, e na letter C, na letra C, você tem the bigger. Então, qual será a opção que melhor completa essa frase? Então, será que é the biggest? Será que é the most big? Ou será que é the bigger?
Então, agora a gente vai ver a resposta correta e vamos ver se você acertou. Então, a resposta correta é a letra A, the biggest. Mais uma vez, perceba aqui que o adjetivo que nós estamos utilizando é o big. Então, ele é um adjetivo curto. Por isso, a regra que se aplica a ele é a regra de colocar o the ou o IUEST no final do adjetivo. Então, a floresta amazônica é a maior floresta no mundo. Is the biggest rainforest in the world. Agora vamos para a nossa questão número 3, a question number 3. The pink dolphin is one of... você tem um espaço aí. Famous animals in the Amazon. Então agora você tem o adjetivo famous aqui. Então nós temos um adjetivo que a escrita dele é maior, né? Então nós temos um adjetivo aqui que é longo. Então você tem aqui que o boto, né? A gente poderia traduzir assim, pink dolphin, é um dos animais mais famosos na Amazônia. Então como que eu diria isso em inglês? Será que é a letra A, the more famous? Letra B, the famousest? Ou será que é a letra C, the most famous? Então, ó, lembra lá das regras. Essa é uma palavra que é maior, né? Ela tem um número de sílabas maior. Então, você tem the more famous, the famousest ou the most famous. Vamos ver qual é a resposta? E a resposta correta é the most famous. Então, a frase correta ficaria: The pink dolphin is one of the most famous animals in the Amazon. Ok? Então, o golfinho, né? Nós teremos aqui, ou o boto, né? Aqui para gente, é um dos mais famosos animais na Amazônia. Vamos para a nossa question number 4. Então, aqui a questão número 4. Manaus is, e aí você tem um adjetivo important, city in the Amazon region. Então, Manaus é a região, a cidade mais importante da região amazônica. Então, essa é a frase, né? Então, qual é a opção correta? Letra A, the most important. Letra B, the more important. Ou letra C, the importanter. Então, nós temos essas três opções aqui. Eu tenho certeza que você já está pegando jeito, já identificou aí que o important é uma palavra longa, né? Então, a resposta certa vai ser qual? Vamos ver qual é a resposta certa. The most important. Manaus is the most important city in the Amazon region. Então, você tem aqui a letra A, a resposta certa. Ok? Então, vamos para a nossa última questão do nosso quiz aqui agora. Então, the Amazon has... Aí você tem o espaço para completar, o adjetivo é beautiful, landscapes in Brazil. Então, você tem aqui que a Amazônia tem as mais belas paisagens no Brasil. Então, qual é a resposta correta aqui? Será que é a letra A? Será que é a letra B? Ou será que é a letra C? Então, você já deve ter identificado as regras, já percebeu que beautiful é uma palavra longa. Então, a resposta certa é a letra B, a letter B, the most beautiful. Então, perceba aqui que nós utilizamos as regras dos adjetivos. Então, aqui, quando nós utilizamos os adjetivos corretamente, isso nos dá mais autonomia para falar. Então, nós podemos não se preocupar tanto assim com a perfeição da nossa pronúncia e utilizar os adjetivos aqui de uma forma correta nas nossas frases e nos nossos textos orais, naquilo que nós vamos produzir e falar. Lembrando que texto não é só escrito, mas aquilo que a gente produz oralmente também funciona como um texto, desde que ele comunique uma ideia. E aqui, os adjetivos superlativos vão nos ajudar com isso, quando nós quisermos identificar gráficos, tabelas e falarmos e apresentarmos isso em nossas falas em língua inglesa. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para você.
See you.